Olá, minhas amigas e meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para continuarmos a nossa jornada espiritual em busca de aprendizado, saber com certeza o que Deus espera de nós é a melhor coisa que nós podemos fazer. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com você e agradeço a Deus porque você está aí não somente assistindo, apreciando, mas se tornando um participante de tudo isso quando compartilha com seus amigos, quando escreve aqui no chat, quando deixa o seu gostei. Tudo isso é importante para fortalecer esse canal a fim de que ele chegue a mais lugares e a mais pessoas. Agradeço de coração. Se ainda você não é inscrito no nosso canal, o que você espera? Se junte à nossa grande família do Lição Fácil. Também aproveite e se junte à nossa comunidade no WhatsApp e no Telegram. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra os links. Tá bom? É só clicar e já está adicionado. José confronta seus irmãos. Chegou o momento. Deus haveria de cumprir tudo o que prometeu a José. Inclusive, aquela parte do sonho onde os seus irmãos se inclinam diante dele. Vocês se lembram que por conta de ciúmes, vaidade, raiva, rancor e ódio, aqueles meninos intentaram o mal contra o seu próprio irmão José, mas Deus reverteu o jogo e fez com que o mal se tornasse em bem. Bom, José era o grande governador do Egito, havia fome sobre toda a terra, inclusive em Canaã. Sabe quem desencadeou aquela série de eventos que acabaria no encontro de Jacó com José novamente, o filho por quem ele havia chorado durante tanto tempo? Foi o próprio Jacó. Capítulo 42, versículo 1 diz assim, ó: Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus irmãos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Jacó não tinha a menor ideia, mas aqui foi o primeiro passo em direção à sua alegria, a tremenda alegria que poderia ser comparada com a tremenda tristeza quando perdeu José. Agora reencontraria seu filho. E ele quem começou essa cadeia de eventos. Isso é interessante, né? Muito bem, chegando lá, os filhos de Jacó, irmãos de José, encontraram-se com o seu irmão. Olha, e sabe o que aconteceu? Verso 6. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Que coisa interessante, tá vendo? Deus havia dito que ia acontecer isso. Sabe por quê? Por uma simples razão. Deus sabe o fim desde o início. Olha, se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós iríamos guiar a nossa vida da mesma maneira que Ele nos guia. Porque Ele conhece todas as coisas. Nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz. Mas Ele não. Ele olha o decurso da nossa história. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. E através da sua palavra, Ele nos indica o caminho. E disse isso para José. José se apegou firme e fortemente nessa promessa e ela acaba de cumprir. Veja o verso 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhe perguntou: De onde vindes? E responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. E José, que tinha no coração tudo o que Deus havia dito a ele ou lhe revelado através de sonho, e ele manteve aquilo no seu coração, quando os viram inclinar-se diante deles, diante dele, se lembrou exatamente desses sonhos. Veja o verso 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. E aqui começa, meu amigo, um ato de sabedoria de José, porque ele queria ver se realmente os seus irmãos continuavam da mesma forma, egoístas, cheios de raiva e ciúmes, ou se haviam mudado, né? Muito bem. Bom,
Nós vemos aqui que tudo isso foi dirigido por Deus, né? Tudo isso foi dirigido por Deus. Isso aqui tem um caráter providencial desse reencontro. Agora, duas circunstâncias fundamentais marcam esse encontro. A primeira circunstância é que é visto aqui como a realização dos sonhos de José. O que estava acontecendo aqui era um cumprimento de uma profecia que Deus havia dado a José. Foi justamente os seus irmãos se inclinarem. E segundo, também, no segundo lugar, esse encontro providencial é descrito como uma resposta, né? Uma resposta a tudo que José sofreu, né? As angústias, a afronta dos seus irmãos para com eles. Veja o verso 21 do capítulo 42. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Vocês percebem aqui a expressão diziam uns aos outros, ou disseram uns aos outros. Foi a mesma expressão que eles usaram quando conspiraram com José. Está lá no capítulo 37, versículo 19. Escute. E diziam uns aos outros, vem lá o tal sonhador. Muito bem, eles desdenharam, não acreditaram naquele sonho. Jacó, por outro lado, guardava tudo no coração. Mas os seus irmãos achavam que tudo aquilo era balela, tudo aquilo era uma maneira de seu irmão José se pôr acima deles próprios. Não acreditaram. E aqui cumpriu como uma resposta a tudo isso. Bom, diz a Bíblia que José então trama contra os irmãos quando disse, vocês são espiões. Aí José faz com que eles passem de maneira pequena algo semelhante ao que ele passou. Claro que era uma pálida comparação. Mas veja, por exemplo, aí o capítulo 42, versículo 17. E os meteu juntos em prisão 3 dias. José ficou na prisão 2 anos e eles 3 dias. Mas isso foi suficiente para que eles pudessem sofrer uma tremenda ansiedade que os acometeu a ponto de ele dizer essas coisas, né? Então disseram entre si, na verdade estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Ou seja, eles estão aqui experimentando uma angústia, tristeza, um enfrentamento que José enfrentou. Claro que em escala bem menor, porque José enfrentou tudo isso de maneira muito mais drástica, muito mais penosa. O verso 22, depois da declaração deles, o Rúben diz, escute, respondeu-lhe Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Que angústia, né? Que tristeza que eles estavam passando. Tudo isso por causa de uma má escolha. Tudo isso porque não tinham no coração a sensibilidade espiritual para ver na vida de José uma providência divina, lá enquanto José estava com eles. Desdenharam o sonho, desacreditaram na profecia e agora a profecia se cumpre, eles nem sequer estão apercebidos do fato. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim, sem profecia o povo se corrompe. Diz lá, a Bíblia lá em Crônicas 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e crede nos seus profetas e prosperareis. O dia que nós desdenharmos e desacreditarmos das profecias, estaremos sujeitos à mesma experiência que esses homens tiveram. Olha, tem um texto na Bíblia que o próprio Jesus dizendo,
E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por que vão se lamentar? Como assim se lamentar? A vinda de Cristo é o fim da dor, da tristeza e da morte, o início da vida eterna. Por que eles se lamentarão? Bom, você já sabe a resposta, não é verdade? Se lamentarão porque desdenharam, caçoaram daqueles que acreditaram, não acreditaram em Cristo e na sua volta. Agora a profecia se cumpre e eles lamentam, não é? Bom, mas aqui os filhos de Jacó, irmãos de José, estão colhendo o que eles plantaram, porque eles fizeram Jacó sofrer e agora eles estavam sofrendo. Se lembra de Gálatas 6, verso 7? Vamos ler? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é a lei da vida, não é, meu amigo, minha amiga? O que nós fazemos aqui colhemos. Bom, se você planta amor, vai colher amor. Se você planta tristeza, fazendo os outros tristes, saiba que nessa terra você há de sofrer tristeza também. Se você planta misericórdia, misericórdia você alcança. É assim. Nós somos livres para escolher a semente que plantamos, mas somos totalmente prisioneiros dos frutos dessa semente. Não se esqueça disso. Deus nos ensina nessa história, primeiro, que Ele tem total controle sobre tudo que acontece nessa vida. Deus falou que José seria um grande homem, que seus irmãos se inclinariam diante dele, e os seus irmãos tentaram neutralizar a profecia, matar o sonho, mas nada pode frustrar os planos de Deus nessa terra. Se Ele disse que vai acontecer, assim irá acontecer. Segunda lição que nós aprendemos. Às vezes nós encontramos o nosso destino pelo caminho que escolhemos para evitá-lo. Eles, os irmãos José, resolveram vendê-lo como escravo para tirá-lo do seu caminho. Foi exatamente por esse caminho que Deus cumpriu o seu propósito. E terceira lição, se Deus planejou algo para você, e se você acreditar e permanecer firme nesse propósito, nada e nem circunstância alguma nessa terra, por mais negativa que for, vai impedir que esse plano se cumpra. Pode ser que não se cumpra no seu tempo, mas se cumprirá certamente no tempo de Deus. Quando acontecer, você o glorificará pela sua providência e bondade. Tudo isso nós aprendemos nessa história. Lembre-se que da maneira como Deus tratou com José, Ele trata comigo e com você. Acredite, seja fiel e continue confiando, ainda que esteja passando por diversas provações. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude a manter fixos nossos olhos em Ti, Senhor, a fim de que possamos passar por as provações e as dificuldades da vida com os nossos olhos ainda no Senhor, com a nossa fé inabalável em Ti. Pedimos a força do Teu Espírito em nós para cumprirmos esse propósito em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã estudaremos mais um tema. José e Benjamim, eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.